você falou alguns exemplos do que para que não serve, né? Ou o que não daria para responder. O que dá para responder? Cara, o que dá para responder são todas aquelas coisas que a gente não consegue explicar, mas a gente consegue saber, né? Então, reconhecimento de face, reconhecimento de voz, dirigir carro, fazer diagnóstico de doenças que a gente não entende exatamente, por exemplo, Covid, né? A gente tinha uma pesquisa em andamento com hemograma e Alzheimer. Aí explodiu a pandemia. A gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Beleza. Vamos tentar aplicar essas técnicas, só que mudando o alvo, né? Ou seja, no lugar de Alzheimer, vamos olhar para a Covid. E nem a comunidade científica sabia exatamente como o Covid funcionava, quais eram os mecanismos e tal. E a gente conseguiu resultados incríveis, que assim, só com o hemograma, a gente tem praticamente a mesma acurácia e precisão e etc., todas as métricas de um PCR, entendeu? Com a vantagem de ser muito mais barato, muito mais rápido, né? E disponível no mundo inteiro. Exato. Porque os exames, a gente teve muito problema na época, né, de chegar ao exame. Uhum. Exato. Isso é uma coisa que a gente fez em parceria com o Grupo Fleury, que foi super legal. Isso está sendo aplicado ou não? Isso foi aplicado, não foi vendido ainda. Legal isso. O que eu acho legal pra cacete nessa história é que este conhecimento acelera muito para próximas doenças. Sim. É óbvio que isso não vai funcionar para todas as doenças, mas esse passo que vocês deram com esses dados, vocês conseguem de repente, vocês não partem do zero amanhã para outros problemas similares. Uhum. A gente vai talvez começar a olhar para exame de sangue, conseguir identificar um monte de outras coisas que a gente não identificava hoje. Sim. Sem dúvida. E tem muitas coisas parecidas, por exemplo, repropósito de drogas. O que é isso? Tem um monte de medicamento disponível. Eles já passaram por todos os trâmites, teste de toxicidade, aprovação no FDA, aprovação na Anvisa. Perfeito. Um monte de coisas. Que a gente já sabe que dá pra gente, né? As pessoas podem consumir aquilo. Só que a gente não sabe se funciona para Covid ou não. Né? Só que a lista é tão grande que não dá para você testar todos. Você tem que ter um ranking. A máquina também é muito boa para fazer esse tipo de coisa. Então fala assim, me sugere as drogas que você acha que tem mais... Ela não vai dizer qual vai funcionar, mas ela fala, cara, a chance começa por essas aqui. Dessa aqui testar essa aqui é mais... Pô, legal isso. Porque isso poupa um tempo absurdo. Sim. E tem, assim, é complicado, né? Porque é o que eu estava falando lá no começo. Pode ter outras aplicações que a gente não pensou, né? E, sabe, quando você me fala, puta, quais são os exemplos para que isso é bom, eu prefiro dar a resposta genérica. Então, assim, é bom para tudo que a gente não consegue explicar. A gente tentar minerar conhecimento tácito usando a máquina. Mas já tem sido usado para muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, manutenção preventiva de equipamento. Sim. E entender, por exemplo, quando aquele equipamento vai dar pau ou não. Assim, cara, dá uma olhada nesse equipamento porque ele vai dar pau. E que talvez se pegasse aquele velhinho que trabalha com aquele equipamento há 40 anos, ele só de ouvido ele sabe quando vai dar meleca. Sim. Não, porque tá trepidando, porque tá com cheiro, porque tá fazendo um barulho. Ele sabe. Não sabe explicar por quê, mas ele sabe que vai dar pau. Exato. E com o IA você consegue pegar log, barulho, ruído, temperatura, um monte de outras coisas e falar assim, cara, a chance desse, visto o histórico, a chance desse equipamento dar pau daqui a um mês é muito grande, faz uma manutenção preventiva. Exato. Vocês estão fazendo exatamente isso, só que com pessoas. A gente faz isso com pessoas e com máquinas. A gente tem os dois projetos. Tudo bem, mas o de pessoas é mais legal. Assim, eu acho que os dois são legais, cara. Porque você é nerd. É verdade. Não, mas esse exemplo que eu estava falando da repropósito de drogas, ele é interessante porque ele ajuda a explicar soluções um pouco mais sofisticadas. Então, você olha para o AlphaGo, por exemplo. Né? Todo mundo fala assim, nossa,
que incrível, né? Uma máquina ganhou de um humano em mais um jogo. Uhum. Mas, cara, por trás disso tem um monte de questões matemáticas e computacionais que são super sofisticadas. Sim, ele é extremamente mais complexo do que o xadrez. Se você pensar assim, o tabuleiro começa sempre de um jeito, no xadrez. Certo. Né? E aí você tem uma certa quantidade de peças que você pode mover como o primeiro movimento. Cada uma dessas é como se fosse um ramo na árvore. A não ser que você esteja jogando com um pombo. Exato. Mas a questão é que isso vai formando, se você ficar imaginando todas as possibilidades, essa árvore ela é gigantesca. A árvore do Go, ela é assim, muitas vezes maior, é a quantidade de possibilidades maior que a quantidade de átomos no universo. Né? Então não dá para uma máquina, nem uma máquina super rápida, avaliar todas. O que o Google fez? Ele conciliou dois sistemas. Um sistema que fazia um ranking parecido com esse das drogas, só que com jogadas promissoras. E aí ele explorava os ramos só dessas, algumas jogadas para frente, para ele ter ele conseguir reduzir o espaço de opções, entendeu? Entendi. Ou seja, não necessariamente aquela era a melhor jogada de todas, Exato. mas estatisticamente era uma das melhores. E foi por isso que o Lee Sedol não perdeu todas, porque não era determinístico. Entendi. Tinha